Queridos, paz seja convosco. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus por essa palavra que Ele nos deu. Glorificar o nome do Senhor, por Ele nos colocar como instrumento de sua palavra, como pregoeiro de sua palavra. E nós queremos ministrar hoje, nós queremos falar hoje sobre Deus me deu motivos para sorrir. E o texto que nós vamos ler na nossa tradição da linguagem de hoje, que foi o texto, foi a palavra que Deus falou ao nosso coração, em Gênesis 21, da NTLH, Gênesis 21, versículos 5 e o 6, que vai ser o básico da nossa reflexão nessa oportunidade. Versículo 5 diz assim, do capítulo 21 de Gênesis: Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. Amém? Graças a Deus. Então, qual é o motivo do riso de Sara? Qual é o motivo de Sara sorrir agora? Sorrir nesse momento. O motivo de Sara sorrir é Isaque, o filho da promessa. Tá? É Isaque. Isaque significa riso. Então esse é o motivo que Sara agora está sorrindo. Amém? Preste atenção. Quando Deus tirou o povo hebreu do Egito e levou eles ao deserto, Deus deu um motivo para eles sorrirem. Porque de escravos, 450 anos aquele povo, aquela nação ficou lá escravizada. Agora Deus, através do líder Moisés, leva eles para um deserto, agora eles são livres. Ou seja, Deus deu para aquele povo motivos para sorrir. Amém? Motivo para sorrirem. Porque isso está acontecendo desde quando Deus colocou Adão no jardim do Éden. O propósito de Deus colocar o homem no jardim foi dar para ele um motivo para sorrir. Amém, queridos? Deus deu um motivo para o homem sorrir no jardim do Éden. Quando Noé e sua família entram na arca, 7 pessoas, e livra eles daquela situação complicada que havia na terra, e a Bíblia diz que Noé e a sua família foram salvos do dilúvio. Ou seja, Deus deu motivos para Noé e sua família sorrirem. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando Jesus nasceu, quando Jesus estava na manjedoura, Deus deu motivos para que o povo sorrisse. Deus deu motivo de alegria
para o povo. Por quê? Porque agora nasceu o Salvador. Nasceu o menino rei, o menino Jesus, o Salvador do mundo. Deus deu motivos para a humanidade sorrir. Quando Jesus foi crucificado e morreu, Deus deu motivos para o povo sorrirem também. Mesmo na crucificação, mesmo na morte, Deus deu motivos para as pessoas sorrirem. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia e vai em direção às regiões celestiais, voltar para o lugar de onde tinha vindo, Deus deu motivos para a humanidade sorrirem. Ou seja, Deus tem dado motivo para todas as pessoas sorrirem no decorrer da jornada do homem na terra. Deus tem dado motivo para a gente sorrir. Amém, queridos? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: na tua presença a plenitude de alegria. Salmo 16, verso 11, a parte B. Na tua presença a plenitude de alegria. Amém? Porque sorrir é transparecer algo de modo agradável. Amém, queridos? Embora o sorriso em diferentes culturas signifique, na maioria das vezes, felicidade e satisfação, não é em todo lugar do mundo que ele é interpretado da mesma maneira. Amém? Por quê? Porque sorrir é a expressão da alegria. Sorrir é a expressão da alegria. Amém, queridos? Há 19 tipos de sorriso, mas apenas 6 deles são de alegria. Amém? Então, o que tem feito agora Sara sorrir? O que tem feito agora esse riso contagiante de Sara? É o seu filho Isaque. É o filho da promessa. Aquilo que Deus tinha prometido para Sara, Deus cumpriu agora a promessa na vida de Sara. Ou seja, agora Sara tem motivos para se alegrar, tem motivos para sorrir. Agora Sara tem motivos de alegria. Agora Sara está radiante de alegria. Agora Sara está igual coringa, rindo para todo lado. Ou seja, antes Sara não sorria. Antes o choro, o sorriso de Sara era um sorriso de tristeza, de decepção, de fracasso, de derrota. Antes o sorriso de Sara era um sorriso de humilhação, de afronta. Hoje o sorriso de Sara é um sorriso de contentamento, de felicidade, porque Deus é o único que pode transformar a tristeza em alegria. Amém? Por quê? Porque existe um plano determinado por Deus. Existe um plano determinado para Deus nos abençoar. Para Deus abençoar o seu povo, para Deus abençoar as pessoas. Existe um plano. O plano que é o plano de Deus. É o Kairós. Tá? É o plano determinado por Deus. Deus sabe do que você precisa e no tempo certo Ele vai te abençoar.
Deus vai te abençoar no tempo que você está preparado para receber aquilo que Ele tem para te entregar. Amém, queridos? É quando você está preparado. É quando você estiver preparado, é quando você tiver capacidade de administrar, é quando você tiver a capacidade de cuidar da bênção que Deus quer te entregar. Porque muitas pessoas têm recebido as bênçãos, mas têm jogado fora as bênçãos de Deus. Amém, queridos? Sara significa princesa. Sara do hebraico é princesa. Sara era a esposa de Abraão. Sara e Abraão casaram-se em Ur dos Caldeus. Sara era uma mulher estéril. Deus mudou o nome de Sarai em Sara, em Gênesis 17, 15. Sara riu-se da promessa de dar à luz um filho. Gênesis 18, 12. Quando aqueles 3 homens apareceram a Abraão, que eles estão conversando com Abraão, e a Bíblia diz que um daqueles homens, uma teofania, uma aparição de Deus, uma trindade, porque são três pessoas divinas, e um deles fica conversando com Abraão, e um deles diz assim: olha, Abraão, daqui a 1 ano tornarei a ti e Sara, tua mulher, nesse tempo determinado, te dará um filho. E antes disso, o anjo tinha perguntado para Abraão: Abraão, onde está tua esposa? Sara. E Abraão responde: Sara está aí na tenda. E o anjo disse: olha, daqui a 1 ano voltarei e Sara vai te dar um filho no tempo determinado da qual eu falei. E aí a Bíblia diz que Sara ouviu essa palavra e ela riu dentro de si, dentro do seu coração, porque ela não acreditava, porque Sara já não tinha mais esperança de dar à luz. Por quê? Porque a Bíblia faz questão de dizer que Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Já tinha passado o tempo de Sara dar à luz. Só que, queridos, para Deus não há nada impossível. Deus é o Deus que pode todas as coisas. Não há nada que Deus não possa fazer. Muitas coisas acontecem porque nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Nós militamos o agir de Deus na nossa vida. Deus é tão grande, é tão poderoso, e o que Ele quer fazer é algo tremendo, é algo sobrenatural na nossa vida. A Bíblia diz que o planeta Terra é o estrado dos seus pés. A Bíblia diz que Deus pega com as suas mãos os mares, os oceanos, tá? e pesa em balança de precisão. A Bíblia diz que quando Deus sai do seu trono, os montes tremem como cera na presença de Deus. Deus é tão grande, Deus é poderoso, e nós, como seres humanos, muitas vezes limitamos o agir de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer, não há nada impossível para Deus. Tudo Ele pode, até uma estéril dar à luz. Até uma mulher já em idade avançada dá à luz. Amém, queridos? Então Sara riu-se da promessa de dar à luz um filho. E ela deu à luz a Isaque em Gênesis 21, 2. Sara tinha inveja de Ismael.
Sara deu Agar, sua escrava, sua serva egípcia, para Abraão. Sara tinha inveja de Ismael. Sara morreu com a idade de 127 anos de idade. Amém, queridos? Morreu com 127 anos de idade. Amém? Glória a Deus. Provavelmente, não há nada mais difícil do que esperar que seja algo bom, ruim ou desconhecido. Um meio comum que utilizamos para lidar com a longa espera, ou mesmo uma pequena espera, é querer ajudar Deus a colocar seu plano em ação. Sara fez isso. Ela estava muito idosa para esperar gerar um filho e então imaginou que Deus deveria ter algo mais em mente. Do ponto de vista limitado de Sara, isso seria possível apenas se ela desse um filho a Abraão através de outra mulher. Uma prática comum naqueles dias. O plano parecia inofensivo. Abraão se deitaria com a serva de Sara e ela daria à luz um bebê. Sara tomaria a criança como sua. O plano funcionou perfeitamente a princípio, mas ao lermos os acontecimentos que se seguiram, ficamos perplexos em ver quanto Sara deve ter se arrependido do dia em que decidiu dar um empurrãozinho no plano de Deus. Outra forma de lidarmos com a longa espera é gradualmente chegarmos à conclusão de que estamos esperando por algo que nunca irá acontecer. Sara esperou 90 anos por um bebê. Quando Deus lhe disse que finalmente ela teria um filho, Sara riu, não tanto por falta de fé na promessa de Deus, mas por duvidar sobre o que ele poderia fazer através dela. Quando confrontada a respeito da sua risada, ela mentiu, da mesma forma que vira o marido fazer de vez em quando. Provavelmente ela não queria que seus verdadeiros sentimentos fossem conhecidos. Amém? Amém, queridos? Então nós temos aí algumas características, algumas lições importantes que nós aprendemos com a vida de Sara. Amém? E nós vamos ver agora alguns pontos fortes e êxito de Sara. Amém? Primeiro, pontos fortes e êxito. Foi intensamente leal ao seu único filho. Ou seja, Sara cuidou daquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, seu filho. E muitas pessoas que estão gerando filhos por aí, mas eles não estão tendo o cuidado de cuidar dos seus filhos. Mas Sara não. Sara foi intensamente leal ao seu único filho. Muitos pais, muitas mães que não estão nem aí para os seus filhos. Tem muitas pessoas que estão querendo gerar um filho e não podem. E aqueles que podem não estão dando valor aos filhos. Tem muitas pessoas cristãs, principalmente, que frequentam nossas igrejas, que qualquer coisa elas dizem assim, eu não posso agora por causa do meu filho, por causa da minha filha. Mas quando você era solteiro, solteira, você se preocupou
em fazer as coisas de Deus? Não, mas agora que tem um filho que é chamado para fazer, fica colocando desculpa, fica inventando, tentando barganhar com Deus. Eu não posso agora porque eu tenho filho. Sara cuidou da promessa que Deus cumpriu sobre a vida dela. Amém? Tornou-se mãe de uma nação e uma intercessora de Jesus. Foi uma mulher de fé, a primeira citada na galeria de heróis da fé em Hebreus 11. Uma mulher de fé, uma mulher guerreira, uma mulher lutadora, uma mulher vibrante, que não desistiu, que enfrentou tudo que pôde enfrentar na sua época, mas conseguiu resistir através da fé. E por isso, Sara entra na galeria de heróis da fé, de Hebreus 11. Amém? De Hebreus 11, 11. Fraquezas e erros. Teve dificuldade em crer nas promessas de Deus para a sua vida. Isso é a grande dificuldade da maioria das pessoas que frequentam as nossas igrejas. Elas têm dificuldade em crer nas promessas de Deus para a sua vida. Querido, você tem que crer, você tem que ser um homem, uma mulher de fé. Você tem que crer nas promessas de Deus para a sua vida. Por quê? Porque Deus tem dado motivos para você sorrir. Amém? Deus tem dado motivo para você sorrir. Tentou resolver os problemas por si mesma, sem consultar a Deus. Muitas pessoas estão tentando resolver os problemas sozinho. Mas você que é casado, você que é casada, você tem um companheiro, você tem um esposo. E a melhor coisa de decidir as situações da vida é compartilhando, é conversando, é dialogando, é resolvendo os problemas. Ninguém foge dessa situação aqui, não. Nós vamos resolver, nós vamos discutir, nós vamos orar, nós vamos colocar na presença de Deus. Colocar na presença de Deus e resolver os problemas conversando, dialogando, participando, no nome de Jesus. Tentou encobrir suas falhas, culpando aos outros. A maioria das pessoas não tem a capacidade de admitir que estão erradas, que erram. O que elas fazem é culpar outras pessoas pelos seus fracassos, é culpar pessoas pelos seus infortúnios, é culpar pessoas pelas suas derrotas, pelas suas decepções. Como Sara fez, tentou encobrir suas falhas culpando outras pessoas. Como Adão fez, Adão e Eva e a serpente, um ficaram culpando o outro. Adão culpou a mulher culpou Adão, culparam a serpente culpou Deus. Não, assuma as suas responsabilidades. Assuma seus erros. O culpado de coisas ruins acontecerem na nossa vida somos nós mesmos. Nós somos o culpado de acontecer coisas ruins na nossa vida. Somos nós que damos brecha. Somos nós que procuramos. Somos nós que vamos atrás. Então assuma seus erros, assuma suas responsabilidades. Não fique culpando ninguém pelas suas falhas. Faça como Davi. Não, Senhor, eu pequei, eu errei, já estou arrependido. E não culpou ninguém. E a Bíblia diz que Deus já tinha perdoado a sua iniquidade, a sua transgressão. Amém, queridos? Lições de vida. Deus responde à fé mesmo em meio às falhas. Lições de vida de Sara. Deus responde à fé mesmo em meio às falhas.
Porque Deus sabe que nós falhamos, Deus sabe que nós erramos, Deus sabe que nós pecamos, Deus sabe que nós fazemos coisas erradas, que nós somos propensos para o mal. Deus sabe todas as coisas. Mas a fé é isso que vai mover o coração de Deus, a fé das pessoas. A fé do ser humano. Deus responde à fé em meio às falhas. Amém? Deus sabe da vida que a gente tem, da vida que a gente leva. Mas a fé é aquilo que vai mover a mão de Deus. Amém? Deus não se limita aos acontecimentos comuns. Ele pode alargar os limites e realizar proezas nunca antes vistas. Amém? Muitas pessoas estão limitando os acontecimentos, né? Estão se limitando a acontecimentos comuns, a coisas comuns. Mas Deus, Ele quer alargar os limites da nossa vida e realizar proezas antes nunca vistas. Como fazer uma mulher estéril gerar um filho na velhice. Só Deus é capaz de fazer. Então essas proezas é que Deus quer realizar no meio do seu povo, no meio da nossa vida. Fazer coisas grandes, fazer coisas poderosas, coisas tremendas, coisas sobrenaturais. Amém? Coisas extraordinárias, nunca antes vistas. É isso que Deus quer fazer, porque Deus age na vida de cada pessoa de forma diferente. Deus age na vida do ser humano de forma diferente, em cada um. Amém? Então Ele quer fazer proezas na nossa vida. Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, nas nossas igrejas, nas nossas células, nos nossos cultos. Deus quer fazer algo poderoso como nunca foi visto antes. E eu creio nisso. Eu acredito nisso. Amém? Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Deus é fiel. Ela teve por fiel quem lhe tinha feito a promessa, que é Deus. Deus é fiel. As promessas de Deus nunca falharam. As promessas de Deus, elas nunca voltaram atrás. Elas se cumpriram. As promessas de Deus se realizaram. Agora eu fico pensando, eu fico imaginando, antes de tudo isso acontecer, como é que Sara vivia? Os tipos de humilhações, os tipos de rejeição, de uma espera longa, de uma espera difícil. E Sara vê várias mulheres engravidando e ela não. O sentimento que havia dentro de Sara, a situação física, a situação emocional de Sara, a situação familiar de Sara, o que ela teve que enfrentar dentro de si, consigo mesma, por tantos e tantos anos enfrentando esse dilema na sua vida, com a ideia de no futuro gerar um filho. O que Sara teve que enfrentar, o que Sara teve que passar, por tantas humilhações, por tantos sofrimentos, as doenças que ela acarretou dentro de si, dentro da sua alma, dentro do seu espírito. A gente consegue imaginar, igreja, como Sara se sentia. Sara, por dentro, ela estava quebrada, ela estava destruída.
por fora ela tinha que passar a imagem de uma boa mãe, de uma boa mulher, de uma boa esposa, mas Sara por dentro está totalmente dilacerada, destruída pelas humilhações, pelas afrontas, pela decepção, pelo medo, pelo pavor, pelo pânico que talvez tivesse gerado dentro do coração dela, dentro da mente dela, de nunca poder gerar um filho, de nunca poder dar um filho para o seu esposo. Foram momentos difíceis que eu posso imaginar, que eu posso compreender, porque nós já passamos por tudo isso, nós já vivemos por tudo isso ao longo dos anos, sabemos como é que funciona, sabemos como é que a vida segue, como são as pessoas, né? Como as pessoas são maldosas, são capazes de fazer com outras pessoas. Então, foram tempos difíceis, foram tempos angustiosos, foram tempos de espera muito grande. Mas o mais importante de tudo isso foi que a Bíblia diz que Sara creu, acreditou em Deus, acreditou na promessa de Deus, acreditou na bênção de Deus. E Deus deu agora motivos para ela sorrir. Antes o choro de Sara era um choro que doía o seu coração. Hoje o sorriso de Sara é um sorriso de prazer, de alegria, de contentamento pela realização das maravilhas que Deus fez na vida dela. Porque as pessoas que nos criticam hoje são aquelas que vão nos ver cantando o hino da vitória. Porque as pessoas que nos rejeitam hoje, que nos humilharam, que disseram que a gente não ia conseguir, que a gente não ia vencer, vão ter que ver a gente brilhar, ver Deus fazer proeza em nossa vida lá na frente. Porque as pessoas que nos caluniam, que falam mal de nós, que não acreditavam em nós, vão ver Deus realizar proezas nunca antes vistas na nossa vida. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te honrar, que Deus possa fazer proezas na sua vida, no nome de Jesus. Fique todos na paz e até a próxima oportunidade. Shalom, fique com Deus.